Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, do nosso lar espírita, Servos de Maria. E é com muita alegria que estamos começando mais esse estudo. Seja bem-vinda, Roberta. Hoje, já que estamos aqui, agora vai ser toda segunda-feira, vai ser esta Maratona do Bem, né? Nós temos, já hoje fizemos, né, o Evangelho no Lar, a irradiação, agora vamos estudar o Livro dos Espíritos. Muito bem. Nossa mensagem inicial de hoje. Como assim? Hoje vai ser de Pão Nosso, hoje o dia do Pão Nosso, que é um livro de mensagens nos mesmos moldes de Palavras de Vida Eterna, não é? Do mesmo espírito, Emmanuel, psicografia do mesmo médium, Francisco Cândido Xavier. E vamos aqui, mensagem 113. Tua fé. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 48, e nós temos, então, uma das curas de Jesus, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Olá, Thelma, quanto tempo? Vai em paz. Então, nós temos aqui, Jesus destacava ao curar a importância da participação daquele que é curado, né? E aqui o destaque é para a fé. A tua fé te salvou. E ele destacava sempre isso. Espera aí, está aqui. Pronto. Aqui, foi pego pela câmera. Comenta então Emmanuel as palavras de Jesus. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Emmanuel nos diz: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos Jesus na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo de forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Ou seja, se não nos medicarmos como deve ser, se não acreditarmos, estaremos, vamos dizer assim, meio até que boicotando a nossa melhoria. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não poderá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Então, o ser humano que se mostra desalentado em todas as coisas, não tem como aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Por que ele não tem? Porque ele não acredita que seja possível. Simples assim. As almas vazias, em vão,
reclamam o quinhão, a quantidade de felicidade que o mundo lhes deve. As almas vazias, aquelas que não conseguem ter um entendimento do que seja o mundo, do que estão nele, as almas vazias. Vazias de quê, não é? A gente pensa, o que está faltando para encher esse vazio? Senão, talvez, elas mesmas, numa visão de como elas são filhas de Deus, não é? Então, as almas vazias em vão reclamam a quantidade de felicidade que o mundo lhes deve, na sua cabecinha. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. É interessante isso. As negações, elas funcionam como isolantes para que nos beneficiemos das bênçãos que podem chegar até nós, não é? Como Jesus dizia, quase levei o tapa do gato. A tua fé te salvou. Então, para isso, eu preciso o quê? Me abrir para que isto aconteça. E não criar na negação, não, isso é coisa invencionice, isso é crendice, isso é tudo mentirada. Então, tudo isto, esta descrença, essa negação, vai me isolar de poder receber o benefício. Nos empreendimentos e necessidade de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Sem dúvida, podemos receber toda a ajuda do mundo, mas se não fizermos por nós mesmos, nada vai acontecer, não é? Ajuda-te, diz o ditado, não é? Ajuda-te e o céu te ajudará. O céu ajudar, Jesus curar, depende de que nós façamos a nossa parte, como nas curas. Os curados fizeram a parte deles, depositando em Jesus a fé. Muito bem, vamos orar. Jesus amado, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, para o estudo que nos esclarece e nos liberta das nossas próprias sombras. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece. Abençoa nossos esforços, Senhor Jesus. Nossos corações, nossos lares, nossos passos, nossa vida. Abençoa nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento onde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Dá para ouvir a música? Não, né? É pedir demais, né? Recomendo, YouTube, músicas espíritas instrumentais. É uma vibração de calma, de paz maravilhosa. Um piano. Esse é Noite Igual que está tocando. Vamos então ao Livro dos Espíritos, nós que estamos no item 6 da introdução, quando Kardec vai fazer aquele resumo
da doutrina espírita. E nós estamos aqui, vamos fazer isso. Por que não vamos fazer? Vamos sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25º parágrafo. São todos pequenininhos, né? Começa: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. E eu não disse ainda. Boa noite para quem chegou. Mara, seja bem-vinda. Regina, você está sabendo que nós estamos com reunião agora de Evangelho no Lar e de radiação? Você ficou sabendo? Andreane, seja bem-vinda. Maria Zan, seja bem-vinda. Cecília, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Esta é uma brincadeira que eu fiz com a Regina. Regina, nós nos conhecemos há muito tempo, não é? Ok. Então, já cumprimentei aqui a Roberta e a Thelminha, já? Ok. Então, sendo assim sendo. Poderão perguntar, hoje não tem avisos? Tá, está no canal, né? Podemos dizer assim? Está tudo no canal. A nossa Roberta tem alimentado bastante ao nosso Instagram também, né, Roberta? Mostrando as atividades da casa. Já conhecem o Instagram? Lar Espírita Servo de Maria, não é isso, Roberto? Lar Espírita Servo de Maria. Sim, Cris. Estou em outro estudo na UME nesse horário. Muito bem. Muito bem, meu amor. Nossa querida UME, que fica em Niterói, União das Mocidades Espíritas de Niterói. Uma casa muito querida também. Então, vamos lá. Vou repetir a pergunta. Conhecem o Instagram do Lar Espírita Servo de Maria? Não conhecem? Vamos lá, vamos lá. Muitas informações que às vezes no YouTube a gente não consegue colocar, está tudo lá no Instagram, inclusive os vídeos, né, Roberta? Inclusive os vídeos. Bom, os espíritos, continua o resumo da doutrina, ok? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Ah, então tem encarnado em outros globos do universo? Sim, é o que os espíritos dizem, não é? Que o nosso mundo, em todo o universo, imaginar que ele seja o único que tem espíritos encarnados seria um enorme problema de gestão, não é? Os gestores do universo estariam subutilizando as capacidades dos mundos. Graças a Deus, são espíritos altamente qualificados e esse problema não existe, de má gestão. Então, próxima. Os espíritos, qualquer comentário, dúvida, fiquem à vontade. Os espíritos não encarnados ou errantes, não encarnados quer dizer o quê? Desencarnados, faz o mesmo efeito, né? Os desencarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então, os encarnados habitam a crosta do planeta, o chão do planeta. Abaixo do chão do planeta, tem camadas espirituais onde vive algum grupo de espíritos? O que acha? Sim, Roberto? Sim? Muito bem. E o que tem embaixo do chão que a gente pisa? Como é que é o nome dessa
dessa faixa? Pode falar. Ah, então não estou ouvindo nada. Tem que ler lábio? Trevas, né? Isso. Viu? Lê lábios. Então, aqui abaixo da crosta planetária, nós temos as trevas. Espíritos que têm um sério problema com a luz. Por quê? Porque estão mergulhados mesmo na imperfeição, no endurecimento do coração. Tem um filme bastante interessante que é aquele do Ghost, do outro lado da vida, que mostra que pessoas desencarnam e quando desencarnam e não são bons, sombras saem do chão e puxam os desencarnados, ou seja, o espírito dos recém-desencarnados, para baixo do solo. Olha que interessante. Então, no filme Ghost, nós vemos bem essa ação dos espíritos trevosos, mostra exatamente que eles saem, né, do chão e lá buscam aqueles que durante a vida fizeram o quê? Ligações pelos crimes que perpetram com esses grupos. Né? Então, as consequências, os lugares para onde eles vão são realmente bastante tristes. A partir da crosta, começa o quê? O umbral. O umbral começa na crosta e vai, né? Sempre dizendo, vai até lá a uma altura da ionosfera, e é dividido em 3 partes, o grosso, mais pesado, o médio e o alto lá, onde ficam colônias espirituais, para espíritos errantes, espíritos que terão que reencarnar, porque este é um planeta de provas e expiações. Habitação, local de crescimento desses espíritos imperfeitos que habitam um mundo de provas e expiações. Eles são, então, submetidos, encarnação após encarnação após encarnação, a essas provas e expiações para depurar o entendimento e o uso do livre-arbítrio. Então, é isso que ele vai dizer aqui. Os espíritos desencarnados ou errantes, porque, sim, os espíritos do planeta Terra, na sua maioria absoluta, são espíritos errantes, são espíritos que estiveram encarnados e vão ter que reencarnar, por serem espíritos imperfeitos, ainda precisando compulsoriamente da reencarnação. E ele diz bem, não estão em apenas uma única região, estão por toda parte nesse espaço invisível e também ao nosso lado. Então, nós vemos isso muito nas obras de André Luiz, não é? Os espíritos também participando aqui da crosta da vida dos encarnados. Espíritos que querem ajudar e espíritos que querem atrapalhar. Atrapalham uns porque estão perturbados, outros porque têm o desejo de atrapalhar, de causar prejuízos. Uns porque estão, de alguma forma, apegados, não é? Muitas vezes é um espírito que quer ajudar, porque ama a pessoa, mas não está bem. Ele vai ajudar? Não, ele vai atrapalhar. Ele quer atrapalhar? Não, ele quer ajudar, mas tem condições? Não. Então, a gente tem que aprender a delegar, e a prece nos ensina muito sobre isso, né? Quando fazemos uma prece intercessória para alguém que está necessitado, o que nós estamos fazendo? Estamos delegando ao alto, vamos dizer assim, a nossa vontade que o bem se faça, mas que nós reconhecemos que não temos condição de fazê-lo por nós. E oramos, então, por aquela pessoa, pelo bem daquela pessoa. É como nós acionarmos o salva-vidas para buscar alguém que está se afogando, porque se nós formos, o que vai acontecer? Vamos ajudar? Não.
Provavelmente vamos nos afogar com quem está se afogando. Ok? Ah, Cristina, mas se eu desencarnar, eu posso fazer parte dessas equipes? Podemos, se nos prepararmos, se a espiritualidade superior achar que nós já temos condições para isto, por que não? Afinal, os trabalhadores, sempre lembramos, são poucos, não é? Então, todos os que vierem são sempre muito bem-vindos. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos ao próximo. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem, os espíritos, uma das forças da natureza, causa eficiente, ou seja, causa mesmo, de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Então vejamos lá, se nós escutamos instalar os móveis, vamos entender que está quente, a madeira está dilatando, né? E instala, certo? Mas, se nós estamos fazendo perguntas e existem batidas que respondem, uma batida sim, duas batidas não, não pode ser a madeira dilatar, não é? Então, muitas vezes, e Kardec mesmo já disse aqui, não é? Que são os próprios espíritos que, se não disse, vai dizer na obra, que são os próprios espíritos que se revelaram como autores desses fenômenos. Então, ele pergunta, e aí, quem são vocês? Nós somos os que já viveram na Terra. Né? Então, são eles que vêm dar as mensagens. Depois ele traz outra. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Em especial, podemos destacar que espírito que está nessa condição? O nosso anjo guardião, não é? Um bom espírito que tem a tarefa de ser o nosso tutor na nossa encarnação. Nos acompanha, nos aconselha, nos adverte, sempre pelas ondas da intuição. Mas é claro que se eu não estiver minimamente sintonizado, com uma vibração minimamente razoável, eu vou perceber alguma coisa? Não, eu vou ficar surdo ao meu, no caso, espírito guardião. E aí ele vai ficar impotente, se ele quiser me falar alguma coisa, ele não vai conseguir, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Ele vai ter que intuir alguém que gosta de nós, que esteja em melhores condições vibratórias, e intuir esta pessoa a falar conosco o que ele quer dizer. Tudo isso a pessoa achando que é ela, que teve uma... vem cá, mas olha, isso aí, veja lá, e isso e aquilo e tal. Certo? Mas pode ser que ele não dê atenção nenhuma ao que o encarnado vai falar, não pode? Pode. Mas ele não vai poder dizer que não ouviu, né? Não vai poder dizer que não ouviu. Ouviu com esses ouvidos, como diriam os antigos, que a terra há de comer. Né? Continuando. Os maus espíritos nos impelem para o mal. Então, aqui essa ação dos espíritos no nosso mundo aqui encarnado. Eles podem tentar nos impelir para o mal. Veja, estão tentando. Se vão conseguir ou não, não depende deles. Depende de nós. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificarmos com eles.
porque eles estão caídos. Muito muito felizes ficam quando conseguem promover outros caídos como eles mesmos. Seria interessante nós vermos pessoas de pé e decidirmos ficar de pé como elas estão. Podem se locomover e eu estou aqui caído, olha, estão ali mostrando que se eu ficar de pé posso me locomover como elas. Mas olha a falta de bom senso. Ao invés de querer se levantar e ficar sustentado como os outros, não. Quer derrubar os que estão em pé para ficarem caídos, como eles estão. E aí fica assim, mas não sou o único. Ali, está caído, está caído, está caído. Não é assim, muitas vezes, que a criança que tirou uma nota ruim chega em casa? Ah, mãe, eu tirei essa nota, vergonhosa. Mas olha, parece que ele vai falar uma coisa assim brilhante. Mas olha, não fui só eu. Metade da turma foi muito mal. Metade da turma está chegando em casa e dizendo a mesma coisa, porque parece que é coisa combinada, né? Bom, continuando. Tudo bem até aqui? Sim. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, o que quer dizer? Ocultas é quando nos vêm permeados com os nossos pensamentos, os pensamentos dos espíritos. E nós não temos como saber qual é nosso e qual não é, ok? Até porque isto vem misturado porque estamos na mesma sintonia, por isso foi misturado, não é? Se estivermos bem e tivermos um mau pensamento, coisa assim, às vezes pode passar rapidamente, mas porque a minha vibração está boa, aquilo entra, aquela história mesmo, entra por um ouvido e sai pelo outro. O problema é quando a vibração não está boa. Ela entra por um ouvido e lá dá voltinhas nas voltinhas do cérebro e não consegue sair, fica lá. Aí é um problema. Mas estão lá, as pessoas pensam os pensamentos são dela. Então, muitas vezes, podem ser pensamentos, fulano, pessoa insegura, né? Pessoa insegura. E aí a pessoa não respondeu o WhatsApp, passou uma hora, e a pessoa não respondeu aquela mensagem do namorado ou da namorada, e aí já vem. Segura, será que está com alguém mais interessante que eu? Porque, no fundo, é isto, não é? Se eu estiver muito bem comigo mesmo, eu não vou pensar que alguém vai me trocar por outra pessoa. Seria um contrassenso, afinal, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, por que alguém ia querer trocar? Mas quando a autoestima não está essas coisas, e aí, se eu penso assim, já, insegurança, já pode vir alguém e dizer assim, tá com outra, ou tá com outro. A pessoa vai perceber que é um envenenamentozinho. Ela está insegura. Dali para o ciúme é um passinho pequenininho. Se alguém quiser botar fogo, a mata já está seca. Vai pegar? Vai pegar. Pode alastrar? Pode alastrar. Quantos crimes passionais não têm origem num primeiro pensamento? Né? É um primeiro pensamento, exatamente como um grande incêndio. Começa, às vezes, com riscar de um fósforo, ou cair de um raio. Não é tão pequeno assim, mas tem pessoas que fazem isso, né? Riscam o fósforo e botam fogo. São os piromaníacos, né? As pessoas mesmo que têm esse problema de colocar fogo nas coisas. Então, as comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia, ou seja, sem que nos demos conta disto, ok? Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. Então, é aquela história. O pensamento é bom? Então, vamos fazer. Ah, mas será que é meu ou não é meu? Não importa. É bom? Vamos fazer.
É um mau pensamento? É meu, é do outro, é do obsessor? Não importa, é um mau pensamento. Não vamos fazer. Sai caro, né? As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita. Aí entra o quê? Mediunidade. Mediunidade. Não, tem o nome certo. Dinâmica. Porque tem a estática, que seria a oculta, e tem a dinâmica. Por exemplo, a estática é assim: tem-se uma. Eu estou aqui com intuição, né? Isso é uma estática. Mas tem a dinâmica, que é quando, se a gente pensar na eletricidade, não é? Se cai um raio, eu não posso aproveitar para uma usina, mas eu tenho uma queda d'água, aquela constância me favorece a, vamos dizer assim, uma produção mediúnica com regularidade, né? Com aproveitamento. Às vezes eu não posso aproveitar porque eu não sei quando é que eu vou ter essas premonições, bem quando menos espero. Então não dá para estarmos, por exemplo, numa reunião mediúnica semanal. Os fenômenos não vão se dar nesse sentido, não é? Então, daí ele chama de oculta ostensiva, pode ser estática ou dinâmica. Herculano Pires é que dá esta definição num livro chamado Mediunidade. Assim, palavra a escrita, a falada, né, da psicofonia e de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. De quem? Dos espíritos. Servem instrumento dos espíritos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Hoje em dia, em reuniões mediúnicas, eles são evocados ou se manifestam espontaneamente? A época de Kardec, nós vemos isso acontecer inúmeras vezes no livro O Céu e o Inferno, onde ele evoca desencarnados para falar das suas condições no mundo espiritual. Isso acontecia lá. Existia um objetivo do codificador. Hoje em dia não tem por que se evocar ninguém. Vamos fazer a brincadeira do copo e evocar a vovô para saber como ele está? Não vamos fazer isso. Deixa a vovô em paz. Né? Ou vamos evocar o Zé lá de algum lugar. Onde está Zé? Se esse Zé não estiver bem e tiver outros amigos que não estejam bem, eu estou trazendo a perturbação para dentro da minha casa. Portanto, não se brinca com os espíritos. Tá? É a mesma coisa que brincar com fogo. Acaba se queimando. Os espíritos se manifestam espontaneamente, então agora, atualmente, é espontaneamente apenas, por parte dos encarnados, ok? Os desencarnados, as equipes espirituais, é que vão tratar de escolher quem será tratado, em que grupo será atendido. Isso tudo são os espíritos que fazem, não somos nós que vamos estabelecer isso. Podemos evocar todos os espíritos. Isto é, de novo, no tempo da codificação. Ele está ainda no primeiro livro, ele precisa das comunicações dos espíritos, ok? Os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os espíritos de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, isso é uma temeridade, né? Mas que fazia todo sentido à época, porque ele estava estudando as consequências das escolhas no retorno ao mundo espiritual. E deles obter, depois da evocação, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo,
seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Ok? Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos, por quê? Porque o público não é sério, ou informações úteis, deles, desse tipo de espíritos, só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados, mistificação é isso, né? Se fazer passar por outra pessoa. Tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Imagina se eu vou duvidar do que está dizendo aqui Emmanuel. Eu decidi que é Maria Santíssima, chegou na reunião mediúnica hoje. Tem até também tem piada espírita, né? Tem umas que a gente vai pensar, mas como assim, né? Uma que eu acho particularmente bem engraçadinha, porque é bem instrutiva, né? Uma reunião onde um médium levanta e o espírito que se comunicava por ele diz assim: eu sou Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E aí todos começam, que absurdo, essa mistificação e tal. Nisso levanta outro médium e diz: olha lá como fala com a minha mãe. É engraçadinho, não é? Porque é insólito. E veja, tem gente que é capaz de acreditar numa coisa dessa? Tem gente que é capaz de acreditar numa coisa dessa. A gente vai pensar, mas eu jamais acreditaria nisso. Graças a Deus. Mas tem gente que acredita. E aí nós estamos usando aqui, né, nessa piada, é uma piadinha, que fala de dois nomes, mas tem outros nomes muito menos venerandos, que eles podem, tipo assim, não vou falar que eu sou. Claro, que o espírito mistificador não vai lançar a mão de um nome de Maria nem de Jesus, né? Isso é mesmo no campo do humor, né? Vamos chamar do humor, do bom humor. Eles vão lançar mão de nomes que eles sabem, que todo mundo sabe, que não são perfeitos, mas são muito respeitados. Né? Eles querem, de alguma forma, vão lá buscar certas características, porque isto o mistificador faz bem, não é? Que é enganar. Ele mistura verdades com mentiras. Por isso, às vezes, é muito difícil, porque ele começa falando coisas coerentes, coisas positivas, e lá, num determinado momento, ele começa a jogar coisas que não são boas. Nisso a pessoa já está confiando, porque afinal falou tanta coisa interessante, por isso que nós temos toda hora que ficar avaliando a qualidade do que estamos ouvindo. Qual é a melhor forma de pegar um espírito mistificador? Deixa eu falar. É exatamente a mesma coisa que fazem os policiais numa delegacia. Diante de um suspeito, o que se faz? Se ouve, faz perguntas, vê o que está falando, aí repete, aí fala de outra forma e tal, esperando o quê? Começar a cair em contradição. E é só uma questão de tempo, porque o mistificador, ele não é
Ele não é quem ele diz ser. Cair numa contradição é uma questão de tempo. Mas, para isso, aquele que está ali, vamos dizer, coordenando o trabalho, tem que ter o quê? Calma. E não ficar tirando conclusões apressadas, ok? Continuando. Os espíritos são atraídos. Eu terminei esse parágrafo, não terminei? Sim. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral. Eu já li isso. Eu já li isso. E é interessante só aqui dessa primeira frase, porque antes ele falou de evocação, não foi? E aqui ele está dizendo que os espíritos são atraídos. Não sou eu que estou chamando. Eu não estou chamando, mas eles são atraídos pela qualidade do trabalho realizado. Okay? Mesmo que eu não chame, se eu estiver fazendo um bom trabalho, eu vou ter assistência de bons espíritos. Se eu estiver fazendo um trabalho fútil, de uma curiosidade vazia, eu vou ter espíritos ali, zombeteiros, não é? Aqueles brincalhões, aqueles mesmo mistificadores. Fácil. Mais para cá. A presença dos bons espíritos afasta os espíritos inferiores, que, se não fosse a presença dos bons espíritos, encontrariam livre acesso e poderiam, então, agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas pela curiosidade. Longe de se obterem bons conselhos, já li isso também, né? Eles podem. Já li esse parágrafo todo. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Isso aqui deveria ser bem, bem estudado em reuniões mediúnicas. Distinguir os bons dos maus espíritos é não é fácil, gente. Não é fácil. É extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada da mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior, difícil, né, de mistificar uma personalidade, um espírito superior, melhor dizendo. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Vou contar aqui para vocês. Uma vez nós estávamos numa reunião mediúnica, e aí não foram, acho que alguns participantes não foram a essa reunião. Ora, numa reunião mediúnica são todos adultos? Uma reunião mediúnica são todos adultos, não são? São. Sendo assim, é preciso que o dirigente trate os participantes como adultos, ou seja, se eles faltam, é porque o motivo deve ser fútil ou justo? Deve ser justo, porque não são moleques, são pessoas adultas num trabalho sério que têm consciência da seriedade do trabalho que realizam. E aí, então, alguns trabalhadores faltaram e veio um espírito, um bom espírito, um mentor, e começou a criticar os faltosos. O que ele estava fazendo? Estava semeando o orgulho no coração dos presentes, tipo assim, maravilha, eu estou de boa, não estou sendo criticado, eles lá que estão errados, estão mão na fita com os espíritos, jogando o quê? Um contra o outro. Qual o bom espírito que faz isso? Resposta da dirigente para o espírito. Muito obrigada, meu irmão, mas quem faz a gestão dessa parte da reunião sou eu. O que o espírito fez? Continuou? Falou mais alguma coisa? Acabou.
ele se sentiu o quê? Pego. Onde que um dirigente encarnado, que não é ninguém na fila do pão, vai dizer para um amigo espiritual que ele não deve se meter naquele assunto? Os bons espíritos sabem onde agem. Não vão, antes de começar o trabalho mediúnico, colocar, semear uma crítica ácida, totalmente inútil. Então, às vezes é muito simples, é rápido. Um bom espírito faria isso? Não. Ah, mas ele tem todo um porte, tem um jeitinho de falar, muito respeitoso. Está jogando um contra o outro. Pronto, já saiu o diagnóstico para ele. Então, não é difícil, não, como bem diz aqui Kardec nesse ponto. Já a dos espíritos, a linguagem dos espíritos inferiores é inconsequente, muitas vezes trivial, mesmo grosseira, e por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, mas em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Essa malícia que tem um mistificador, não é? Ele fala verdades para captar a confiança. E aí a pessoa nem vai perceber que está no tapete, que ele vai puxar assim que puder. Zombam da credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade. Mas qual bom espírito que vai lisonjear a vaidade do pobre trabalhador? Começou a elogiar? Não tem como. Por quê? Porque não se dá asa à cobra. Qualquer mentor sabe disso. Vai elogiar, vai alimentar a vaidade. Então, não vai elogiar. Né? Vai estimular ao trabalho. Ok? Sempre colocando cuidados. Numa prece, o mentor pode dizer que Jesus nos ajude a perseverarmos no trabalho, sempre vigilantes. Uma fala coerente, não é? Que não vai acender em ninguém uma fogueirinha da vaidade. Não um bom espírito. Ah, mas pode ser que um bom espírito traga um estímulo como esse. Que o Senhor Jesus nos ajude a perseverarmos no bom trabalho, atentos às nossas fraquezas, buscando sempre o apoio na prece. Alguém desavisado pode pensar assim, gente, vocês não viram? O mentor falou para mim, eu sou aquela pessoa extremamente ligada. Então, eu posso interpretar mal e já sou vaidoso, o bichinho já está aqui, já tem espaço, e eu posso interpretar na medida que aquilo atende à minha necessidade de alimentar minha vaidade, não posso? Não foi o espírito. Eu é que interpretei daquele jeito por minha conta e risco, vamos dizer assim. Continuando aqui. Zombam da credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam. Já vi. Ali lisonjeando, já li isto. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Isto quer dizer que numa reunião séria não vai ter a presença de mistificadores? O que vocês acham? Vai ter? Qual o objetivo? Primeiro, uma prova. Segundo, um mistificador, ele é um irmão necessitado? Ele é um obsessor, com certeza.
Obsessores não são atendidos em reuniões mediúnicas? Ah, nós atendemos obsessores aqui na reunião mediúnica, mas se for obsessor mistificador, a gente não atende. Vai da porta. Vai embora da porta, porque eu não tenho paciência para esse povo, não. Como encarnado, então, nem tem como a gente pensar que fale uma coisa dessa. Uma vez numa reunião mediúnica, conheci uma médium que disse, e saiu da reunião, porque foi afastada, tinha que ser. Ela disse que não ia atender determinado tipo de espírito. Via os mentores trazendo o espírito para o lado dela, e ela dizia, não atendo, não quero. Esse tipo de espírito eu não vou atender. Essa pessoa pode trabalhar na reunião? Está preparada? Não está, gente. Não está. E foi dispensada exatamente porque se você não quer trabalhar, por que você está na oficina? Não faz sentido, não é? Então, um mistificador, um obsessor, eles são necessitados, são sofredores. Mas é uma prova. Por quê? Porque eu tenho que identificá-los, porque eles não vão chegar dizendo assim, boa noite, eu sou um mistificador, eu vim aqui para mentir. Eu não vou dizer isso. Eu é que vou ter o quê? Que perceber. É claro também que, vamos dizer assim, você vai levar um trabalho de fazer uma bainha para quem? Uma costureira, não é isso? Se você quiser colocar um quadro na parede, você vai chamar alguém que saiba mexer com esse tipo de atividade. Não vai ser a costureira que vai botar o quadro na parede. Dentro de reuniões mediúnicas, nós temos certos perfis para certo tipo de espírito. Vamos lembrar aqui Dona Ivone Pereira. Toda vez que eu falo assim, vamos lembrar aqui, vai falar de Ivone Pereira. Sim, é ela. Ela atendia muitos suicidas. Por quê? Porque ela foi suicida. Então, estudava ela um perfil muito interessante e útil no atendimento a esse tipo de sofredor. Vamos imaginar que na reunião mediúnica, encarnado, esteja um ex-mistificador, um ex-obsessor. Ah, não, isso não vai acontecer. Nós não estamos encarnados reparando os passos. Nunca fomos obsessores? Nunca fizemos nada errado? Nunca tentamos enganar ninguém durante todos esses milênios? Então, muitos de nós temos condições, por termos vivido, embora não lembremos, de atender certos tipos de espíritos. Nós tínhamos uma companheira que recebia muitas comunicações de espíritos que morreram no parto, né? Mulheres, mães que morreram nessa condição. Muitos atendimentos nesse sentido. Ainda ocorre isso? Muito menos do que já foi no passado, mas ainda ocorre isso, não é? E são perfis por causa das nossas experiências passadas. Okay? Isso não quer dizer que o médium só atenda aquele tipo de espírito, certo? Porque isto também não é positivo. É importante que haja o quê? Isso também são os espíritos que ajudam nesse sentido, de flexibilizar esse código de vibração. Porque os espíritos podem estar lá no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Estudando a Mediunidade de Martins Peralva é um livro feito a partir do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. É muito interessante, vem com várias ilustrações. E aí Martins Peralva nos fala, não é, que numa reunião mediúnica, a equipe espiritual ela também modula a vibração do médium. Às vezes, desce para ajudá-lo a receber melhor um irmão sofredor,
certo? Porque a vibração do médium está aqui, a do sofredor está aqui. Não há muita sintonia, né? Então, eles levantam um pouquinho a do sofredor, baixam um pouquinho a do médium para poder haver uma comunicação melhor. Assim também, quando chega um trabalhador espiritual com uma vibração melhor, o trabalhador espiritual vai descer a sua vibração e eles vão ajudar a vibração do médium a subir para fazer o quê? Uma sintonia melhor para que essa comunicação seja melhor. Vai falar boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo. Então, vamos adiante. Em resumo, eu já li, né? Toda acepção são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Outra. Vocês estão tão quietinhos hoje. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. E não vai dar para terminar hoje, embora falte bem pouquinho. Eles nos ensinam aqui sobre os espíritos, né? Nos ensinam os espíritos superiores que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem, gente, ser humano, ok? Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas, e aqui é claro que não falamos de um desligamento absoluto, não existe isso, ok? É só nós não darmos tanta prioridade assim. Não esquecermos que antes de sermos um ser carnal, somos um ser espiritual. E que as nossas escolhas como ser carnal não podem gerar prejuízos para o ser espiritual que somos e permaneceremos sendo quando deixarmos de ser um ser material. Então, não pode haver aqui esse tipo de inversão que vai gerar prejuízos a nós no futuro. E pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Ensinam os superiores espíritos, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita. Por quê? Porque os pensamentos são expostos através das formas pensamento. Seja como se fosse aquele balãozinho da história em quadrinhos, né? Em que o pensamento fica ali registrado numa imagem. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que é o estado reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra, tanto as penas quanto os gozos. São 2 parágrafozinhos, vocês suportam isso? 1 minuto? Mas eles também nos ensinam, os espíritos superiores, que não há faltas irremissíveis, ou seja, que não possam ser reparadas, que a expiação não possa pagar. Então, para reparar, nós passamos pela expiação. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências. De quê? De reparar o mal cometido. Que lhe permitem, então, uma vez reparado, avançar,
segundo seu desejo e seus esforços na senda do progresso, com uma perfeição que é o seu objetivo final. E termina Kardec dizendo: este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Isso não vamos ver agora, nem hoje. É o item 7, que ficará para o dia 11 de setembro. Ok. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com Kardec todas as segundas-feiras, nos preparando para as 919 respostas dos bons espíritos. Ou são 919? São? Agora eu fiquei em dúvida. São? Veja lá. Olha eu, parar na prece, porque o número de perguntas saiu. Né? Olha aqui. Esse aqui não, senhor. Em toda a extensão da obra, Senhor, que vamos perpassar, que essas informações, no qual mergulharemos quando terminarmos a introdução e os prolegômenos, vão, sem dúvida, nos abrir novas portas para o entendimento. Que esse irmão querido, Allan Kardec, receba o nosso carinho em teu nome, Jesus, e que esta semana possa ser abençoada por ti, Senhor, também, em nossos esforços em seguir-te e exercitar, Senhor, as tuas boas lições em nossos dias desta semana, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Não, são muito mais, não muito mais, mas vamos ver lá. 1009. 919 é aquela que fala de Jesus, não é? Espírito, modelo e guia da humanidade. Eu que sempre disse que não decorava pergunta, estou aqui falando isso. 917, vou deixar para vocês. 919. Aqui. Qual o meio prático? Conhece-te a ti mesmo, é 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É isso, queridas. Hoje ficaram quietinhas. Que Jesus abençoe a todos nós, muita paz, uma boa semana. Beijos.